Olá, meu amigo, olá, minha amiga internauta do podcast Café com Antônio Marcos. Eu estou aqui hoje em Itabela. Vou bater um papo legal com o Dr. Júlio César, conversar com ele. E eu quero convidar você, a partir de agora, no podcast Café com Antônio Marcos, Dr. Júlio. Muito bem, eu estou em Itabela, estou aqui na residência de Dr. Júlio. E Dr. Júlio, que é uma figura extremamente conhecida na cidade de Itabela, um médico que, inclusive, quando eu comentei na região que eu ia fazer esse Café com Antônio Marcos com você, Júlio, já me disseram assim, rapaz, você vai conversar com um dos melhores profissionais médicos para dar atenção às pessoas no hospital onde ele trabalha. Quer dizer, para mim que é uma satisfação enorme estar aqui com você, conversando com você. Agora, antes de qualquer coisa, nós encontramos aqui a mesa pronta. Vocês estão vendo que o café hoje aqui é um café diferenciado, né? Eu vou só trocar as xícaras, trocar essa xícara por essa, tirar essa de cena e vamos colocar essa em cena, que são as xícaras do café com o Antônio Marcos. Bom, perfeito. Eu estou aqui em Itabela, como eu falei, nós estamos aqui na casa dele, conversando com ele. E, Júlio, me diz uma coisa, olhando para aquela lente lá, quem é Júlio César? Bom dia a todos os internautas. Obrigado, Antônio Marcos, pela presença, juntamente com Rose. É um prazer estar com vocês aqui. Essa pergunta, quem é Júlio César? Júlio César é a pessoa mais simples do mundo. Eu aprendi e compreendi que na vida a gente precisa simplificar as coisas para ter felicidade. Então, tudo que a gente aprende na sociedade, que para ser feliz a gente precisa conquistar ou precisa ter alguma coisa, eu descobri que na realidade existe um grande segredo. Você precisa ser. Então não existe aquele ter, existe o ser. Então o que é Júlio César? Júlio César é um ser humano simples, objetivo, focado em sua felicidade e focado em servir. Já que como médico, o que eu aprendi, eu tento da melhor forma possível externar o conhecimento adquirido no decorrer desses anos. Muito bem. Júlio, me diz uma coisa, você é natural de onde? De onde é que as suas origens? Você nasceu aonde? Eu sou mineiro. É mineiro. Sou de Montes Claros, norte de Minas. Onde eu nasci. Nasci em Montes Claros, fui criado em uma cidade pequena, onde meus pais nasceram, chamada Porteirinha. Então você é um homem do interior. Eu sou do interior. Então não é novidade para você a simplicidade, a vida simples, prática, sem muito nada mirabolante, é tudo dentro da simplicidade. Eu acordava de manhã cedo para ir com meu pai colher algodão. Na época meu pai era plantador de algodão. Ele, naquela época, o norte de Minas era conhecido, como um grande produtor de algodão, e eu acordava. Inclusive, às vezes o pessoal fala assim, você é filhinho de papai, você é médico. Ao contrário, eu trabalhava junto com meu pai. Quantas vezes acordava para pegar um saco? Meu pai falava... Ninguém sabe da história, né? Não. Você quer um dinheirinho? Então colha o algodão e eu vou te comprar esse algodão, eu vou comprar o algodão na sua mão. Então, às vezes, eu colhia o algodãozinho, vendia pro meu pai. Tá vendo aí? E sempre falava, pai, eu fiquei, tem um créditozinho aí? Eu falei assim, tem. Então, quero um picolé. Ele falou assim, você consegue, você ganhou, você é merecedor. Eu sempre tive uma relação muito boa, com meus pais. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o interior. Então, assim, hoje, quando o pessoal fala de Itabela para mim é um paraíso, As pessoas falam em tabelinha de açúcar. Quem conhece Itabela sabe da qualidade humana, sabe da qualidade do clima, sabe da qualidade da cidade, entende o que a gente vai falar. Aqui realmente é um paraíso e estar aqui, para mim, é um sinônimo de qualidade de vida. Muito bem. Júlio, me diz uma coisa aqui. Você falou que você é do norte de Minas, você é um mineirinho. Mineirinho, né? É o mineirano, né? O mineiro com o coração baiano. Baiano, correto. Né? Nós sabemos que você teve uma história de vida que nada caiu do céu, foi fruto de muita luta, né? Você vem de uma família de agricultores e com o trabalho da família você conseguiu galgar seu sonho, ser médico. Quantos anos já de profissão? Há quantos anos você está já nesse ramo da medicina? De vez em quando o pessoal pergunta a minha idade. E hoje agora, ô Júlio,
Café com Antônio Marcos, sem servir uma boa dose de café. Faltou um cafezinho, né? A conversa é muito boa, porque quem tem muito o que nos ofertar com o que fala, que tem conteúdo, aí de repente a gente já esquece. Olha, rapaz, que maravilha. Isso é bom, isso é bom. Vamos servir aqui. Cafezinho típico de Itabela. Típico de Itabela, aqui, né? E a terra do café. Originário. A terra do café Conilon. Não é isso? Aqui é famoso. Aqui é famoso. Eu, há algum tempo, fui entrevistar o prefeito dessa cidade, e aí ele me disse assim, olha, aqui é a terra do café. Itabela é a terra do café Conilon. Melhor café do Brasil. Então, você estava me dizendo há pouco que você não, as pessoas perguntam sua idade e tal. O que é que você responde para elas? Pronto. Eu, hoje, esse ano, eu completo 20 anos de profissão. Já tem 20 anos que eu estou atuando na medicina. E as pessoas perguntam minha idade e as pessoas falam assim, mas não tem condições. Eu já tenho 44 anos. Então, 44. Assim, com o tempo a gente vai adquirindo experiência, a gente vai adquirindo uma certa maturidade, a gente vai adquirindo uma certa convivência. E quando a gente percebe, o tempo vai passando. E são 20 anos de medicina e graças a Deus... Ou seja, aos 24 você já era médico. Aos 24 anos eu já estava atuando. Isso é uma coisa assim. Você aqui... Além de Itabela, atende outros municípios. Correto. Possivelmente, né? E além de atender nesses outros municípios, agora você tem a sua residência em Itabela. Em Itabela. Eu te pergunto, o que fez você, já que atende também em outros municípios, vir morar em Itabela? Houve uma paixão de primeiro momento? O que foi que houve? Quando eu conheci Itabela, eu cheguei em um momento bem oportuno. Eu cheguei no momento da gestão Francisqueto, onde o prefeito Luciano Francisqueto convidou, né, inclusive é uma referência, né, em administração, né? Convidou, e inclusive você me fez uma pergunta, que essa resposta, Luciano é o culpado de eu estar aqui hoje. É ele o responsável. Porque quando tá vendo aí, Luciano? O atendimento bom que o povo tá recebendo no hospital, a culpa é sua, viu? Bom profissional que você contratou para a cidade. Quando eu cheguei, a secretária, o Ágila Cassiano, ela me fez o convite e eu cheguei para ela e eu falei assim, não, Ágila, Itabela é uma cidade pequena, cidade política, e eu vou fazer politicagem lá, você vai me colocar em um lugar para fazer politicagem. Ela falou assim, não, Luciano é técnico e pediu para a gente fazer uma gestão técnica. E eu sentei Luciano na frente, lá no hospital, na primeira reunião, e foi bem claro, eu falei assim, prefeito, eu não te conheço, você não me conhece, como que você quer, olha a pergunta que eu fiz, como que você quer que eu atenda a população de Itabela? Ele virou para mim e falou o seguinte, eu não te peço nada, a única coisa que eu quero é que você seja técnico. Você não tem que saber quem votou em mim, você não tem que saber quem é o opositor, você não tem que saber nada. A única coisa que você tem que fazer é tratar bem o povo, fazer o diferencial e deixar entender que o povo de Itabela está sendo tratado de forma técnica, responsável e competente. Isso foi o que me garantiu estar aqui até hoje, essa forma técnica de tratar e respeitar os profissionais de saúde. Muito bem. Hoje eu estou aqui com a grata satisfação de entrevistar o Café com Antônio Marcos, e eu quero aqui salientar que não é qualquer café. É um Café com Antônio Marcos com a qualidade de Dr. Júlio César, que é médico, atende no hospital Frei Ricardo, aqui em Itabela. E antes da gente fazer a entrevista das pessoas que se propõem a gente entrevistar no Café com Antônio Marcos, a gente faz uma sondagem, procura saber e tal. E nós estivemos nas ruas de Itabela perguntando a pessoas aqui e dali, e nós tivemos a surpreendente e alegre satisfação de ouvir das pessoas de deferências assim, de pessoa humana e da qualidade do seu trabalho, que inclusive eu quero lhe transmitir aqui agora do que a gente viu das ruas. Obrigado. Né? Isso aqui não foi do gabinete, não foi da estrutura administrativa da cidade, nem tampouco da saúde. Isso aqui nós ouvimos do cidadão que busca saúde pública no hospital Frei Ricardo. Júlio, a gente vai ao nosso primeiro break, mas antes disso, eu queria deixar uma pergunta para que você respondesse na nossa próxima etapa. Ok. Você chegou em Itabela, você citou há pouco, chegou no momento oportuno, onde foi lhe oferecido condições de trabalho. Correto. Condições de trabalho. Como é que você, como médico, profissional de medicina, aqui em Itabela, avalia o atendimento à população, avalia o que é prestado para a população
Você como profissional médico. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já com o Dr. Júlio César. Muito bem, voltando aqui depois de um breve intervalo, conversando com o Dr. Júlio César em Itabela. E eu tinha deixado para ele, um pouquinho antes, saborear esse maravilhoso café aqui. Eu questionei a Júlio a estrutura de saúde pública, né, parâmetros locais. A gente sabe que praticar saúde no Brasil é uma missão dura, difícil. Né? Não é impossível porque o indivíduo que está imbuído em oferecer o seu serviço como profissional médico, ele vai até além do que os recursos que é dado para ele em determinadas situações. Quando você pontua para mim aqui que foi oferecido condições de trabalho, a gente sabe que, com suas limitações, aqui eu acho que aqui medicina não é de alta complexidade, não sei nem se acho que é básica, que é de média complexidade, que é classificada assim, não é isso? Média, alta e baixa complexidade, não é isso? Exatamente. Aí eu te perguntei um pouco antes de sair, qual é a avaliação que você fazia da saúde, assim, num contexto muito local, né? E, sobretudo, daquilo que é ofertado ao cidadão e você lá nesse processo, nesse contexto. Correto. O Hospital Frei Ricardo, como é conhecido por todos, é um hospital, né, de uma cidade pequena que tem suas limitações. Porém, uma coisa interessante, Antônio Carlos, que eu gostaria de frisar, Antônio Marcos, perdão, viu? Uma coisa importante que eu gostaria de frisar aqui é que no Hospital Frei Ricardo nunca, vou repetir, nunca faltou medicações, recursos e condições para a gente enfrentar qualquer situações. Inclusive na época do Covid, onde a gente fornecia medicamentos para hospitais ao lado, porque quando chegava um itabelense em alguma unidade, sempre falavam, não tem medicação. A gente fazia o kitzinho e lá entregava. Então era muito interessante quando a gente tinha esse recurso, de uma forma técnica. Nunca nos faltou e não falta. Por ser uma cidade pequena, obviamente, existem limitações. Então, os médicos que aqui vêm, são médicos que têm que ter um pouquinho mais de visão, né? Uma clínica mais básica, porque quando a gente faz um panorama do diagnóstico de um paciente, você tem que analisar o paciente como um todo, né? Entendendo que o hospital é de uma cidade pequena e entendendo que o que é ofertado para o hospital ele faz além da sua necessidade, aí vem as perguntas que alguém pode chegar a fazer. Mas por que o hospital não oferece a mais? Entendeu? Hoje, nossos hospitais, eles são regionalizados, ou seja, a gente tem referências. As nossas referências que vão ter o acesso a instrumentos que dão condições de um médico trabalhar com melhor condições, como, por exemplo, é uma tomografia, como é uma ressonância, como é alguma cirurgia. Então, nessa etapa de levar do hospital para alguma unidade, às vezes acontece alguma morosidade. Mas o Hospital de Itabela eu considero como excelência e está de parabéns. Ao usuário, ao itabelense, quando chega ao hospital, a gente também tem que entender a cabeça do itabelense. Quando ele chega ao hospital, ele já chega cansado. Ele não entende que existe primeiro uma etapa, que é a atenção básica, né? Onde você vai fazer investigação de saúde, exame, prevenção para evitar a doença. O hospital é para curar. O hospital é para tratar, não é para prevenir. Então, no hospital, quando você você não vai para fazer a prevenção, você vai para fazer o tratamento. Você entendendo, né, que Itabela está oferecendo a parte de prevenção e de tratamento, né? Oferece as duas. Uhum. E através do Melhor em Casa e através do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, oferece para qualquer cidadão itabelense condições de fazer tanto cirurgia como tratamentos, já seja oncológico ou já seja tratamentos contínuos, como, por exemplo, a hemodiálise em locais próximos. Ou seja, aqui é ofertado de uma forma muito
objetiva e muito contínua e com muita boa vontade e responsabilidade tudo o que o itabelense precisa. Então hoje, quando você me pergunta como você vê Itabela, eu vejo Itabela de uma forma fantástica, o que me orgulha de estar aqui e fazer parte dessa administração. Júlio, eu vi que você pontuou aí, nós sabemos que você é um mineirinho, um coração baiano, mineirano, nós já sabemos que você tem uma história de luta com seu pai, você já colheu o algodão, então nada caiu do céu. Suponho que você deve ter enfrentado suas dificuldades até no período que você estava cursando o seu curso de medicina. Para chegar aqui, ter 20 anos de história, não é brincadeira. E a gente pontua aqui muito bem de que quando fomos até a rua para poder consultar quem era o nosso entrevistado na Voz do Povo, as pessoas deram deferências que nos deixaram muito alegres e contentes de saber que nós estamos fazendo aqui agora um podcast com um profissional médico, e que aquele profissional médico que, como todo mundo, deve ter seus problemas pessoais, suas dificuldades diárias e tudo, mas não leva isso para o ambiente terreno do seu trabalho, porque sabe, como ele pontuou aqui, que quem chega vem buscar um pouco de paz e tranquilidade, que quem vai para o hospital não vai fazer passeio. Correto. Né? E tem o critério do diagnóstico, né? Que de repente o cidadão ele não sabe diagnosticar bem o endereço que ele deve procurar para poder passar por esse processo de tratamento. Correto. Mas em suma e em objetividade geral, o Dr. Júlio fala que ele sente-se satisfeito e está num ambiente satisfatório na cidade de Itabela, como médico, como pessoa, né? Agora, Júlio, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se já está perto de terminar o nosso tempo aí do break, mas eu quero deixar uma pergunta para você e quero que você me responda com toda a sua alma. Correto. Da sua alma. A gente sabe que a estrutura pública precisa de pessoas que tenham essa visão macro. Correto. Que tenham essa visão de compreensão da realidade do munícipe. Correto. Você tem que olhar para o munícipe e entender, até mesmo antes dele abrir a boca, porque um cidadão pagador de impostos vive nas dificuldades de um Brasil que tem, agora está com a carga tributária maior, né? Vive num país com as dificuldades, com as suas limitações, limitações sanitárias, limitações, às vezes, de habitação, limitações, enfim, as dificuldades que vêm de todas as áreas, e aí há o desejo de todas as cidades de que alguém apareça com essa visão de compreensão. Correto. Entendeu? E quando a gente olha para você, a gente vê que você se encaixou com Itabela. Hoje você não é mais um retirante aqui dentro, você não é mais um chegante aqui dentro. Você hoje aqui está intrinsecamente ligado à história de Itabela. Você não acha que agora você tem um compromisso muito maior, não com Itabela, de que você carrega nos seus ombros aí, diante da opinião pública que eu vi lá fora, um compromisso bem maior do que só de médico? O compromisso, ele que vai além da medicina? De uma forma bem geral, ele além, eu acho que ele é mais humanitário, né? Ele é mais profissional e abrange outros sentidos, né? Como a sua pergunta. Quando a gente trata uma pessoa, quando você pega uma pessoa e você vai tratar, você vai diagnosticar, você tem que levar 3 coisas interessantes, que é a parte psicológica, que é a parte biológica, ou seja, corpo, e a parte social. Então, quando alguém chega até mim, muitas das vezes eu procuro entender o porquê que a pessoa chegou nessa situação. E entendendo o porquê que essa pessoa chegou nessa situação, você acaba tendo a empatia, você acaba tendo a possibilidade de entrar mais a fundo, né, no interior dessa pessoa, entendendo e compreendendo o porquê gerou determinada situação. Então, em relação ao compromisso, eu acho que a gente precisa entender que onde você estiver e onde você atuar, você deve ter o compromisso com o povo, você deve ter o compromisso com a gestão, independente do cargo que ocupa. E a gente tem que priorizar, basicamente, as relações humanas, porque uma vez que você trata, já seja socialmente, psicologicamente ou até politicamente, buscando solucionar os problemas das pessoas, você já está fazendo um trabalho onde esse trabalho já busca uma melhor excelência, objetivando um resultado mais positivo à população. Muito bem, vocês não viram aí no vídeo, mas eu vou contar um segredo para vocês aqui. Enquanto a câmera estava focada aqui em Júlio, eu estava degustando aqui a mesa, e aí a minha produtora aqui falou, para com isso, sossegue um pouco,
Eu quero revelar isso para vocês. Mas eu vou deixar uma pergunta. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para Júlio. O seguinte, Júlio. A sociedade tem um anseio muito grande de buscas e de acertos. Nós mencionamos há pouco os acertos que Tabela teve com a gestão Luciano Francisquetti tem tido, né? E você aparece num cenário aqui, claro, sem querer criar ambiente desnecessário, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. As pessoas criam expectativa em pessoas como você. Júlio César chegou aqui. Tem quantos anos tem, Tabela? Eu estou em Tabela há exatamente na gestão Francisqueira. Toda. Cheguei no primeiro dia da gestão Francisqueira. E está até agora. Até o momento. Eu costumo dizer que casamento só dura quando os dois lados se amam muito. A gestão é muito boa e o profissional tão bom quanto. Então aí nós criamos o quê? Uma aliança perfeita chamada. Correto. Aliança perfeita. Vou fazer essa pergunta. Posso fazer, produção, uma pergunta para ele? Já está o tempo aí para poder eu sair do ar? Para poder voltar daqui a pouco? Muito bem. Vou fazer a pergunta. Se surgir um desafio para Júlio César, e Tabela viu que você tem um entrosamento com a cidade, entende o povo da cidade, compreende o que é SUS, compreende o que é saúde, é homem que está ligado intrinsecamente à comunidade. Teve um jornalista aqui que colocou um podcast e de repente ele foi nas ruas e viu que você é uma pessoa que tem o carinho do povo. Júlio César aceitaria um desafio maior para ajudar a Tabela daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Bem, amigos, nós voltamos. Não sou Galvão Bueno, não, mas nós voltamos diretamente aqui da casa do Dr. Júlio. Eu estou em Tabela, o Dr. Júlio César, médico. E eu fiz para ele uma pergunta, você que está acompanhando o podcast aí, pouco antes da gente sair para continuar degustando o que tem aqui, sem a produção falar nada. Então, eu perguntei para o Dr. Júlio. Nós já sabemos do seu compromisso como médico, da sua conduta como médico. Não se importe, estou na casa dele e o vento aqui está maravilhoso e bateu o portão ali. Então, o que ocorre é o seguinte, nós estamos na casa de Dr. Júlio e eu, como vocês aí estão vendo, já sabemos da sua postura como profissional de medicina, do que ele adotou como prática de vida na sua profissão, que é humanizar o atendimento pela ótica do que ele nos passou aqui, que é entender o cliente quando chega para ele, entender as necessidades e quando o indivíduo chega com ausência de saúde, ele tentar promover esse retorno dessa saúde para esse cidadão, para essa cidadã. Mas, na trajetória da nossa vida, são oferecidos desafios. Correto. Né? Os desafios. E aí eu sugeri a Júlio aqui, diante do que eu ouvi na rua e do trabalho que ele tem feito aqui, se houvesse aqui, Júlio César, deixa eu pegar em cima da tua mão. Falando com você que está aí conversando comigo agora. Vou tomar um gole do café. Vou perguntar se me aparecesse um desafio maior de que, não que seja maior que a medicina, mas que me impusesse agora um desafio vindo da sociedade, das massas, e a compreensão de que você poderia contribuir mais com a cidade onde você mora, que desde já te adotou, te acolheu, né? E você está aqui, você pontuou bem, desde o primeiro dia da gestão do atual prefeito. Correto. Até hoje você está aqui. Correto. Você citou o nome da secretária aqui, que é o Adila Cassiano. Eu conheço o Adila aí dos anos, já elaboramos junto em determinado governo lá atrás. Sei da excepcional profissional que você é, viu, Adila? Eu respeito seu trabalho pela postura que você tem como mulher de saúde, como conhecedora de SUS. Eu tenho essa admiração por você. Júlio César, médico, se lhe aparecesse um desafio para você ir além das fronteiras dos muros de um hospital, para ajudar o povo que te adotou, o que você faria? Agora é contigo, filho. Eu, quando estudei para ser médico, meu objetivo era ser médico.
E alcancei meu objetivo, com muitos trabalhos, com muitos percalços, com muitos problemas. E graças a Deus estou em uma posição onde vou tentar, né, de sempre manter essa linha de saúde, porque o maior prazer que eu tenho é alguém que me procure necessitando, né, algum suporte de conhecimento, necessitando a saúde, é que a gente possibilite esse retorno saudável a ele. Chegar um paciente doente e você retornar ele à sociedade sã, isso é uma coisa fantástica, né? Então, assim, desafios todos nós temos. Desafios, a vida como um todo é um desafio. Meu objetivo é um objetivo de poder servir. E servir como médico ou com qualquer outra linha onde eu possa me sentir útil, eu estou à disposição. Não tenho objetivo, entendo que nesse momento está um momento muito crucial, onde tem uma gama de nomes, uma gama de pessoas que estão galgando, né, a vida pública, esse objetivo. Lhe falo que eu já vivo a vida pública há 20 anos, né? Então, assim, viver essa vida pública simplesmente por falar, por questão de orgulho, não tenho. Entendeu? Agora, surgiu esse objetivo, surgiu essa demanda, surgiu essa solicitação. Olha, eu como soldado estou aqui para cumprir, né? É igual um time de futebol. De último momento, você precisa trocar um jogador ali para que você ganhar a partida. Olha, eu tô no banco, eu não vou levantar? Não, eu sou do grupo, entendeu? Onde o pessoal achar que eu deva me encaixar, estou para servir. Até porque as pessoas confundem as coisas, né? Por exemplo, você é médico, profissional de medicina, mas você não deixa de ser cidadão. Correto. Então, o exercício prático da cidadania nos impõe, às vezes, aí, eu sou jornalista. Eu gosto do privilégio do jornalismo há 34 anos. Não tenho vida fácil, porque eu sou um jornalista que lido com política, tenho o desafio de agradar uns, desagradar outros. Nem sempre a gente está falando a linguagem de quem quer ouvir. Isso nos dá muitos e muitos percalços às vezes, mas também nós já entendemos isso ao longo do processo de vida. Assim, seguindo essa linha de raciocínio, que a gente vê que você está disposto como cidadão a um desafio que pode lhe ser imposto, né? Imposto no sentido bom da palavra, né? Não de imposição, sim, mas que a própria vida ali condiciona isso. Correto. Eu acho que nada mais justo de que eu oferecer para você um momento aqui agora entre você e o itabelense. Suponhamos que você esteja falando com todo o povo de Itabela e não tão somente comigo aqui. Eu esteja apenas mais uma multidão, né? O que o Júlio César, cidadão, que foi abraçado por Itabela, teria para dizer para esse povo? Para que lhe desse alento e conforto de expectativa de que o que deu certo continuará dando certo e ampliará para coisas melhores ainda. Olhando para aquela lente, diga para esse povão que está te assistindo agora, o que doutor Júlio César, sem ser um médico de jaleco, mas um cidadão, um homem que conhece da realidade do itabelense como ninguém durante esses quase 8 anos, tem para dizer para essa gente? Primeiro, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, né, porque é Ele, através dele, que a gente tem condições de estar presente e vivendo momentos bacanas como este aqui, esse momento. Agradecer a todos os amigos, em seu nome, agradecer as pessoas que nos deram apoio, que nos dão apoio e que nos dão força. Hoje, aqui em Itabela, eu me sinto muito acolhido. E pelo fato de me sentir muito acolhido, eu me sinto em família. E quando a gente se sente em família, quando a gente se sente acolhido, a gente se sente à vontade. Então, estou à disposição para continuar servindo como médico ou como a outro cargo. Ou além, né? Ou além da medicina, né? Caso a população acredite, né, que eu tenha essa capacidade e que eu tenha essa condição. E o que eu vou lhe dizer, né, é que uma coisa eu faço questão de manter essa integridade, de manter essa linha de aproximação, manter essa linha de aconchego, porque a melhor coisa que tem é a gente se sentir unido e se sentir à vontade. Eu, como médico, busco sempre estar em conexão, né? A gente tem que estar em conexão tanto com o paciente, com o consumidor,
como com o eleitor, caso seja amanhã ou depois, né, pleiteado algum cargo. Mas, acima de tudo, eu entrego às mãos de Deus e deixo que Ele decida o nosso futuro. Porque fazer planos todos nós fazemos. Agora, concluir, só dependemos basicamente da vontade de Deus e do nosso esforço para conseguir chegar a tal objetivo. Júlio, existe um cenário já bem definido do profissional que você é, como eu pontuei aqui bem da vida que você teve, da história de vida que você nos contou aqui, e de que você tem disposição, né, até porque é jovem, 40 e poucos anos ainda, tem uma vida toda pela frente para oferecer para uma municipalidade muito mais do que os muros de um hospital pode dar, embora isso seja fundamental na vida do ser humano, que é a medicina, e que medicina, eu costumo dizer que é sacerdócio. Sim. Eu costumo dizer com minha esposa que medicina é tipo notícia, não tem hora para acontecer. Então, um acidente não tem hora marcada, a pessoa que vai infartar não tem hora marcada, o AVC não marca horário, né? Existem doenças que determinam sinais indicativos, sim, mas tem outras que te pegam de surpresa. Verdade. Assim também são os ofícios do jornalismo, a gente nunca sabe quando vai acontecer um fato novo. Existem os programados? Existe, mas existem os fatos fora da curva. Eu queria que você agora, Júlio, só mandasse, que você há pouco falou, do que seria o recado que você deu para o meu telespectador, o meu internauta, que você deu foi o recado do Júlio César para os desafios. Você está pronto para ter desafios. Correto. Entendeu? Agora, para nós resumirmos a nossa entrevista, eu queria que você olhasse para aquela lente e deixasse uma palavra de esperança no futuro, esperança na vida, esperança na cidade que foi acolhido, esperança no povo e esperança em Júlio César. Olha para lá e dá esse recado. É importante, né, a gente poder ter esse espaço. Em resumo, eu gostaria de dizer aí a todos, né, a todos os estabelenses, a todos os internautas que estão nos ouvindo, que em qualquer momento que a gente se sentir enfraquecido, em qualquer momento que a gente perceber que nós não estamos confiantes ou até mesmo não estamos tendo condições para resolver determinada situação, sempre lembrar que a gente sempre consegue ter uma pessoa, um ombro amigo, tá? Alguém que nos dá esse apoio. Basta a gente enxergar e entender que não precisa ir para muito longe, que às vezes a seu lado você encontra na sua família, no seu amigo, tudo o que a gente precisa. A gente percebe muito alguns problemas de desconforto psicológico aqui na região, quando a pessoa se sente estressada por alguma dívida, por algum problema, por alguma falta de emprego, oportunidade, por aí vai. E que nós somos os culpados, né? E nós somos os causantes da nossa melhora de vida. Primeiramente, Deus na frente para que a gente consiga superar nossas expectativas e segundo, em nós mesmos para que a gente consiga, né, transcender os nossos objetivos e formalizar as nossas ideias em prol de um objetivo próprio. O que eu gostaria de dizer é agradecer a todos o carinho, agradecer a todos a oportunidade que eu tive, agradecer ao prefeito Luciano por ter me acreditado, né, como diretor do hospital, a oportunidade de estar servindo a população e dizer que estou aqui como servidor para poder atuar no que a maioria achar que eu sou capaz. E muito obrigado a você, Max, por estar aqui e um forte abraço aí a todos. Muito bem, eu tive a oportunidade de vir a Itabela entrevistar uma figura humana maravilhosa, um médico mais acima ainda, sem sombra de dúvida, sem suspeita alguma, um profissional médico de ponta, de primeira linha. E a você, meu amigo internauta, a você do podcast Café com Antônio Marcos, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.